E aí, galera? Triste, né? A gente que luta bem muito. Existe uma infinidade de compostos orgânicos e, dependendo das suas características, dos átomos que compõem a cadeia, do tipo de cadeia, esses compostos eles são organizados em funções ou grupos funcionais. Nós vamos estudar o primeiro grupo funcional, que se chama hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, eles são compostos orgânicos que possuem apenas hidrogênio e carbono. Dependendo do tipo de cadeia e dependendo do tipo de ligação química, os hidrocarbonetos ainda podem ser classificados em alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, alcadienos e aromáticos. Esses compostos, eles liberam uma grande quantidade de energia quando sofrem combustão, ou seja, quando são queimados. Por isso, eles são bastante utilizados como combustíveis. Todos os hidrocarbonetos, eles são apolares. No primeiro ano, vocês estudaram que existem dois tipos de moléculas, as polares e as apolares. As apolares é quando não existe diferença de carga. Polar é quando existe uma diferença de carga. Temos duas cargas, positiva e negativa. Então, a apolar é quando os átomos que compõem essa molécula têm o mesmo tipo, todos são positivos ou todos são negativos. As polares é quando a gente tem uma parte positiva e uma parte negativa. Os hidrocarbonetos são formados por dois tipos de átomo, carbono e hidrogênio. A gente sabe que podemos ignorar os hidrogênios em várias análises. Então, retirando os hidrogênios das cadeias carbônicas, sobram apenas os carbonos. Como são átomos iguais, eles vão possuir o mesmo tipo de carga. Então, se todas as cargas são iguais, não há diferença nenhuma, por isso que eles são chamados de apolares. Isso é muito importante para as questões do vestibular, questões de Enem, porque sempre traz questões envolvendo polaridade. Uma coisa que é muito importante lembrar é que a água é um composto polar. E semelhante dissolve semelhante. Como assim? Eu só consigo remover, eu só consigo misturar compostos que têm a mesma polaridade. Então, uma coisa apolar se mistura com uma coisa apolar, uma coisa polar se mistura com uma coisa polar. Por isso que a água não se mistura com o óleo, porque a água é polar e o óleo é apolar, certo? A principal fonte de hidrocarboneto é o petróleo. Então, dentro do petróleo existem tipos de compostos que a gente pode separar esses compostos pela destilação fracionada. Então, como o próprio nome diz, destilação fracionada, você vai separando os compostos por parte, por fração. Então, dependendo do tipo de temperatura de ebulição, você vai colocar a temperatura de um composto, vai separá-lo, depois vai colocar a temperatura de outro composto, vai separá-lo e assim por diante.